Boa noite, Memorial. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode dar um sorriso à pessoa que está do seu lado, convidá-la para se assentar. Que bom que você está aqui hoje à noite. Para nós é uma alegria receber você, sua família. Que bom que você está aqui. A você que nos acompanha de casa também, onde você estiver, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, que nos acompanha nessa transmissão. Você que é nosso convidado pela primeira vez, está conosco pela primeira vez, que alegria. Nós amamos receber visitas e você vai perceber que aqui na Memorial é tudo sobre Jesus. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses capítulo número 2, por gentileza. Partilho com você uma rápida palavra chamada Jesus Cristo, o Senhor. Filipenses capítulo número 2, porção muito conhecida da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2, nós leremos juntos dos versículos 9 a 11. Jesus Cristo, o Senhor, diz-nos assim o texto bíblico. Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos estão aqui hoje à noite e amam a Jesus de todo o seu coração? Vamos aplaudir ao Senhor por essa porção tão extraordinária da palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado. Como você chama Jesus? Quem é Jesus para você? Se eu te perguntasse como você chama o Senhor, o que sairia da sua boca? Algumas pessoas muito importantes e que têm o seu nome cravado na história, também expressaram a sua opinião sobre como chamavam Jesus, ou sobre quem era Jesus para eles. Pessoas como, por exemplo, Mahatma Gandhi, certa vez disse: Jesus foi um ser humano incomparável em bondade, não violência e sacrifício. Foi Dalai Lama que certa vez disse: Jesus Cristo também viveu uma vida de simplicidade e humildade. Ele mostrou que o amor e a compaixão são as maiores virtudes. O Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, disse certa feita: Jesus é um grande mestre. Seus ensinamentos sobre amor ao próximo, humildade e perdão moldaram a minha visão ética. Foi Napoleão Bonaparte que disse algo interessantíssimo sobre Jesus certa vez. Ele disse: Jesus fundou seu império sobre o amor, e hoje milhões morreriam por ele. Eu e outros fundamos impérios sobre a força, e todos já ruíram. Tolstói certa vez disse: Jesus é o maior exemplo de vida moral e espiritual que já caminhou sobre essa terra. Talvez alguns ainda diriam: Jesus, como você chama Jesus? Uns diriam: Jesus é um grande mestre, Jesus é um grande professor, Jesus é um grande modelo ético, Jesus é um modelo de paz, Jesus é alguém que acolhe, e tantos adjetivos ou nomes ou ideias pelas quais a gente poderia chamar a Jesus. Mas hoje a pergunta mais importante é: como você chama Jesus? E por que isso é tão importante? É tão importante porque a maneira como chamamos alguém, via de regra, revela o quanto nós conhecemos aquela pessoa. A maneira como chamamos alguém, geralmente revela o quanto conhecemos essa pessoa. Eu, por exemplo, sou chamado de muitas coisas. Algumas pessoas me dizem assim: olha lá o São Paulino. Uma vez eu conversei com o cara do açougue onde eu comprava carne e eu falei: eu sou São Paulino. Então por um tempo eu chegava e ele falava: e aí, tricolor, tudo bem? Agora eu chego lá e ele fala assim: e aí, sofredor, tudo bem? Mudou o discurso, eu não sei porquê. Aqui na igreja, em geral, eu sou chamado de pastor, as pessoas me chamam de pastor. Dependendo, tem uma gurizada mais nova aí, mais afeita ao inglês, que uns deles chegam para mim e falam assim: e aí, pastor? Assim, eu fico todo... Sim, então depende do sotaque. E aí, pastor, não é assim? Esses dias eu estavam saindo de um pequeno grupo, acho que salvo engano, saindo de um pequeno grupo, e uma mãe chegou para mim e falou assim: o filho estava brincando de stop, e aí assim, era uma palavra com P, aí ele escreveu assim: Pastor Christian. Então aqui eu sou chamado de pastor via de regra. Na minha casa, pelos meus filhos, eu não sou chamado de pastor, eu sou chamado de pai. E como eu sou chamado de pai na minha casa? Pai isso, pai aquilo. Então geralmente eles me chamam de pai. Já a Flávia,
ela me chama de umas 10 coisas que eu não posso nomear aqui, né? Porque a Flávia me conhece de uma maneira que ninguém mais conhece. Inclusive, eu sei que eu estou enrascado quando estou fazendo ou falando alguma coisa que eu não deveria. Ela olha para mim e diz assim: ah, é, pastor Christian, né? Então eu sei disso. Dia desse nós estávamos lá em casa, um tempo atrás assim, e vocês tinham que ver a cara do meu pequenininho quando ele descobriu que eu era pastor. A gente tinha que ir para a igreja, e aí acho que era a segunda vez no dia, alguma coisa. Ele falou: por que a gente tem que ir na igreja de novo? Eu falei: porque o pai é um pastor da igreja. Ele olhou para mim e disse assim: você é pastor? Eu falei assim: sou. E ele falou: sério? Eu falei: eu sou pastor. Só faltou ele falar igual o Silvio Santos, né? No duro, né? Você é pastor. Sim, o pai é pastor. Ele está sempre infantil, tadinho, né? Ele quase não me vê por aqui. A maneira como você chama uma pessoa geralmente revela o quanto você conhece dela. O como você chama Jesus pode revelar o quão bem você conhece a Jesus. O texto que nós lemos, no versículo de número 11... vai dizer que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, com o propósito de que nós o chamemos de uma determinada forma, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa declaração, Jesus Cristo, o Senhor, ela é a declaração mais poderosa e a mais perigosa da história. Ela é a declaração mais poderosa porque ela diz: eu só respondo a Jesus. Jesus é o Senhor. E ela também é perigosa porque ela se opõe a todos os outros poderes do mundo. Eu estou dizendo, não há poder mais importante, mais significativo e mais relevante sobre a minha vida que não seja o de Jesus, o Senhor. Jesus Cristo, essa era a declaração. Jesus Cristo, o Senhor. Essa declaração, essa expressão vem do grego. Jesus Cristo, o Senhor, no grego é Iesos Christos Kyrios. Jesus Cristo, o Senhor. E Jesus ser chamado de Cristo, eu já disse isso aqui para os irmãos, Jesus Cristo não é sobrenome. José não foi registrar Jesus na Galiléia e disse assim: registra o menino, Jesus Cristo da Silva. Não é assim que Jesus foi registrado. Muito provavelmente Jesus nem era conhecido como Cristo até começar o seu ministério. Provavelmente Jesus era chamado de Jesus Bar José, Jesus o filho de José. Então, Jesus Cristo vem de uma palavra grega chamada Christos, que quer dizer ungido. Isso que quer dizer Jesus Cristo, ungido. E ela é a tradução de uma palavra hebraica que você também provavelmente já ouviu, que é a palavra Machia, a palavra Messias, que também significa ungido. Então, quando a pessoa diz Yeshua HaMashiach, ela está dizendo Jesus, o Messias. Quando a pessoa diz Iesos Christos, Jesus, o Messias. Quando eu digo Jesus Cristo, eu estou dizendo Jesus, o Messias. E Messias quer dizer ungido. É por isso que quando Jesus volta para Nazaré, num sábado de manhã, vai participar do encontro na sinagoga, e dão para ele o livro da lei, no livro de Isaías, o texto do Senhor vai nos dizer assim em Lucas 4, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, Jesus Cristo procurou esse lugar no livro, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando ele se assenta, ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. E é por isso que eles procuravam apedrejá-lo, porque ele estava dizendo, eu sou o ungido, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Então dizer Jesus Cristo, o Senhor, era muito delicado e muito perigoso nos dias da igreja primitiva. Era poderoso e era perigoso, porque eles estavam debaixo do domínio romano. E debaixo do domínio romano, em algum momento, os Césares começam a evocar para si duas palavras. César era Kyrios. César era o Senhor. E depois os Césares começam a invocar para si que os Césares também eram Deus. César era Senhor e César era Deus. Então aqueles nossos irmãos da igreja primitiva, quando eles com o punho em riste diziam assim, Jesus Cristo é o Senhor, eles sabiam que dependendo dos ouvidos a quem essa declaração chegasse, muito provavelmente eles pagariam com a sua vida. Eles seriam perseguidos, eles seriam açoitados, como muitos o foram. Muitos dos nossos irmãos foram levados para serem devorados pelas feras, simplesmente porque disseram,
disseram: Jesus Cristo é o Senhor. Muitos foram incendiados e colocados como piras humanas para iluminar as cidades romanas, porque eles disseram: Jesus Cristo é o Senhor. E você diz: pastor, isso foi no passado, isso não acontece mais hoje. Lê do engano seu. Ainda hoje, em muitos lugares do mundo, quando uma pessoa entrega o seu coração a Jesus, e ela começa a dizer: Jesus Cristo é o Senhor, muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo são expulsos da sua família, irmãos são deserdados, perdem acesso à herança de seus pais, perdem seus empregos, são tratados como párias da sociedade, como gente que não merece respeito, cristãos que simplesmente por serem cristãos, como o Murti, que esteve aqui na conferência missionária 2 anos atrás, contou para nós, na sua cidade, uma pessoa que se converteu, e eles falaram assim: não tem a história do seu senhor que ele entrou num burrico em Jerusalém? Pois muito bem, o que vai acontecer com você? Colocaram aquele cristão em cima do burro e meteram pedra nele. E depois de apedrejado, fizeram ele desfilar naquela cidade, dizendo: é isso que acontece com quem diz Jesus Cristo é o Senhor. E por que é que esses irmãos ainda hoje, em lugares tão perigosos do mundo, estão dizendo Jesus Cristo é o Senhor? Por que é que os cristãos da igreja primitiva diziam Jesus Cristo é o Senhor? Porque eles estavam declarando que todo o poder desse mundo, não importa quem seja o governo ou o governante, não importa quem seja o soberano ou qual seja o regime sobre o qual nós vivemos, todos eles são transitórios e temporários, mas existe um Senhor que dura para sempre, e o nome dele é Jesus. E a palavra final na vida de um crente não vem de nenhuma forma de governo humano, vem de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Quírios, é a Ele a quem eu respondo, é a Ele a quem eu devo a minha lealdade e o meu coração. E isso soava tão estranho para os romanos naquela época, dizer Jesus Cristo é o Senhor. Eles herdam parte da cultura helênica, da cultura dos gregos. Os gregos na sua mitologia gostavam de falar dos semideuses, os filhos dos deuses com os humanos. O mais famoso de todos eles é Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Quando Roma se apropria de grande parte do Império Romano, do Império Grego, eles adaptam parte da mitologia, transformam Hércules em Heracles, por exemplo. Ele fica mais bélico, mais da guerra. Então, só que para eles era um semideus. Era assim, era um Deus piorado e um homem que tinha alguma coisa de especial. E aí chegam os cristãos e começam a falar assim: mas Jesus não é um semideus, Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Filipenses vai nos dizer, no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então eles estavam dizendo: Jesus não é um semideus, Jesus não é um Deus fraco, Jesus não é um humano aperfeiçoado, Ele é o próprio Deus. E agora, a diferença é que Hércules morria e morto ficava. Só que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é Deus. E se nós quiséssemos ver ao Pai, nós tínhamos que olhar para Jesus. Jesus responde quando um dos seus apóstolos diz: mostra-nos o Pai. O que ele diz, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se nessa noite você chega aqui e diz: eu queria ver Deus como Deus é, pastor, olhe para Jesus, como Deus é. Que Deus é esse? É o Deus que se importa com o perdido, é o Deus que estende a mão para aquele que está combalido e caído, é o Deus que se importa com quem ninguém mais se importa, é o Deus que não vem em primeiro lugar para nos jogar as pedras ou para nos julgar e nos condenar, é o Deus que vem em misericórdia, em graça, em amor, em favor, para alcançar a minha e a sua vida. Esse é Deus que Jesus Cristo veio mostrar. Esse é o Deus. Se olhamos para Jesus, Ele revela o Pai. Ele é o Deus que ama os quebrantados, que acolhe aqueles que sofrem, que busca aqueles que estão perdidos. Esse é Jesus. E a pergunta dessa noite é: como você chama esse Jesus? Como você o chama? Quem é Jesus para você? É a coisa mais importante. Talvez você esteja aqui hoje à noite e diz: Jesus é um iluminado, Jesus é um mestre. E se essa ainda é a sua resposta, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Jesus quer se revelar a você como Senhor do céu e da terra. Jesus quer mostrar a você que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Porque no dia que Jesus se torna o nosso Senhor, isso muda tudo. Quando Jesus se torna o nosso Senhor, isso muda tudo, muda a nossa vida como um todo. Quando você lê os evangelhos, você percebe que os evangelhos chamam Jesus de Jesus.
É assim que os evangelhos chamam Jesus. Mas a partir do momento que Jesus morre e ressuscita dentre os mortos, essa menção direta a chamar ele só de Jesus, ela praticamente acaba em todo o Novo Testamento. A partir de Atos dos Apóstolos, a linguagem como eles passam a falar de Jesus, porque Jesus morreu, ressuscitou e tornou-se Senhor sobre a morte e sobre o inferno, agora os autores bíblicos começam a se referir a Jesus não só como Jesus, como eles vão se referir a Jesus, irmão? Você que é crente há um tempo? Senhor Jesus. Lucas vai usar esse expediente, Paulo vai usar isso nas suas epístolas, João vai usar isso em 2 de João e Apocalipse, Judas vai se referir assim, o autor de Hebreus vai se referir assim, Tiago vai se referir assim. O que eles estão dizendo? Não tem outro jeito de nos referirmos a Jesus que não seja dizer Senhor Jesus. O Senhor é meu Senhor. Tu conquistaste a morte, ressurgiste dentre os mortos, acalmou o vento, o mar, curou as pessoas. É óbvio que esse Jesus é o Senhor e a minha vida é tua. E quando a gente entrega o coração para Ele, é difícil não se referir a Jesus como nosso Senhor, porque a gente se rendeu, porque a gente se entregou, a gente entregou o comando da vida. A gente diz: eu não quero mais comandar, eu quero que agora o Senhor seja o Senhor. E eu quero citar apenas um versículo, que Jesus certa vez perguntou a uma multidão, em Lucas capítulo número 6, quando fazia um de seus sermões, ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Como que eu posso dizer que Jesus é o meu Senhor? E eu queria dizer isso para você: Jesus está dizendo que o jeito que você vive revela quem é o seu Senhor. É isso que Ele está dizendo. A maneira como você vive revela quem é o Senhor da sua vida. Então, a ideia é muito simples. Se eu vivo para fazer as minhas vontades, o meu Senhor sou eu mesmo. Se eu vivo para agradar os outros, o meu Senhor são as pessoas. Se eu vivo segundo os padrões desse mundo, o meu Senhor é este mundo. Jesus está deixando claro: você me chama de Senhor, então faça aquilo que eu te mando, porque a maneira como você vive é que demonstra que de fato eu sou ou não o seu Senhor. E você pode anotar se quiser: o seu Senhor não é quem você diz ser o seu Senhor é quem as suas atitudes agradam. Esse é o seu Senhor. E essa é uma palavra muito importante e muito significativa quando a gente fala sobre servir ao Senhor, agradar. Paulo diz em Romanos capítulo 14, ele diz assim, que aquele que serve a Cristo agrada a Deus. Então nós não servimos a Jesus, você que é nosso convidado aqui e está aqui pela primeira vez hoje à noite, nós não servimos a Jesus por medo, por coação. Serve ou eu te bato. Como a gente às vezes tem que fazer com os nossos filhos: vai ou eu te bato. Mas não é isso. A gente não serve a Jesus porque a gente tem medo do fogo do inferno, aonde o verme não morre, a chama não se apaga. A gente não serve a Jesus porque a gente tem medo de, se fizer uma coisa errada, vai cair um raio na nossa cabeça. Não, 1000 vezes não. O Senhor não quer ser servido por coação, o Senhor não quer ser servido por medo, o Senhor não quer ser servido por imposição. Se Deus quisesse se impor sobre nós, Ele já o teria feito. Você acha mesmo que eu sou mais forte que Deus? Deus quer que nós o sirvamos por agrado de nosso coração, que o nosso coração se agrade em servi-lo, que o nosso coração encontre alegria, prazer, gozo em cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. Como que a gente sabe que uma pessoa está servindo a Jesus? Quando a gente olha o jeito que ela vive e fala: é óbvio. Agora a pergunta de Jesus é diferente. Ele diz: você me chama de Senhor. E aí tem uma declaração anula a outra. Você me chama de Senhor e vive de outro jeito. Então você me chama de Senhor, mas está metido na fofoca. Aqui não. Aqui todo mundo só fala bem de todo mundo. Mentira é pecado. Como que você me chama de Senhor e fala mal dos meus filhos? Você gosta que falem mal dos seus filhos? Quem é que fala: nossa, eu sou tão amigo de fulano? Por quê? Porque ele fala mal dos meus filhos. Me faz bem. É legal que falem mal dos nossos filhos? Quando você está fofocando do seu irmão, você está falando mal de um filho de Deus. Fala: tu me chama de Senhor e está envolvido na fofoca. Me chama de Senhor, mas vive envolvido com coisas em que meu nome está sendo usado em vão. Me chama de Senhor, mas é duro com a esposa.
A menina queria casar com o príncipe no cavalo branco, parece que casou só com o cavalo. Pelo amor de Deus. Duro. Assim, não dá para entender. Jesus é meu Senhor, será? Jesus está dizendo, tu me chama de Senhor e não faz o que eu mando. Jesus é meu Senhor, mas eu estou distante dos meus filhos, eu não sou relacionalmente presente, eu não dou amor, não dou afeto, não dou carinho. Chamo de Senhor, mas não obedeço os meus pais. 4 horas, 5 horas, uma vida de vigília não vale o que vale um ato de obediência aos nossos pais. Filhos têm que obedecer os pais, gente. Pais, falar um negócio para vocês. Nós ensaiamos ali antes de começar o culto e vocês estão me largando na mão. Tem que obedecer. A obediência é prova de que eu sou servo de Cristo. Diz que eu sou o Senhor, mas não me honra com seus bens. Diz que eu sou o Senhor, mas não compartilha o evangelho com ninguém. Servir a Deus é a melhor coisa da vida, mas eu não vou contar para ninguém. Todo mundo sabe se eu sou São Paulino, flamenguista, palmeirense ou corintiano. Todo mundo sabe a minha linha de política, se eu sou da esquerda ou da direita, mas as pessoas não sabem se eu sou crente. Me chama de Senhor. Então, o Senhor a gente vê claramente na vida de uma pessoa. A gente olha para aquela pessoa e fala, percebe fulano? Ele nunca está metido no rolo. É óbvio que Jesus é o Senhor da vida dele. Percebe fulano, a gente nunca viu ele falando mal de ninguém, está sempre na oração, está sempre com palavra de bênção. É óbvio que Jesus é o Senhor da vida dele. Chega lá no pequeno grupo, não tem umas pessoas que a gente olha no pequeno grupo que a gente fala assim, não é possível, gente. Jesus é muito Senhor dessa pessoa. Tem umas pessoas que só falta ter asa e virar anjo. Não falta? Tem umas pessoas que falam, não é possível que tenha uma pessoa desse calibre no nosso meio. Eu passo pelos pequenos grupos da igreja e tem coisa que acontece nos pequenos grupos. Tem atos de amor, de bondade. Tem gente que cuida tão bem das pessoas que eu falo assim, esse casal, esse homem, essa mulher, ela cuida muito melhor das pessoas do que eu, do que outros pastores, é óbvio. Olha o que tem no coração dessa pessoa. Aliás, se você ainda não está em um pequeno grupo, você não faz ideia do que você está perdendo. Nós acreditamos na vida em comunidade. Nós acreditamos em espelhar a vida um com o outro, em ajudar um ao outro, em amar e a servir. Ali a gente desempacota o evangelho. Ali a gente se torna Senhor. Ali a gente se torna servos do Senhor e Jesus é visto na nossa vida. Agradar ao Senhor, essa é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Foi o R.C. Sproul que disse certa vez, dizer Jesus é o Senhor é a afirmação mais revolucionária que um cristão pode fazer, pois ela desafia todos os outros senhores, o ego, o mundo e os ídolos. Eu não sei quem é Jesus para você hoje. Eu não sei como você chega aqui. Eu sei quem Jesus foi para mim durante um tempo da minha vida. Eu tive, ao longo da minha vida, algumas imagens de Jesus que me marcaram. Por exemplo, durante um tempo da minha vida, especialmente na minha primeira infância, Jesus era isso aqui, ó. Isso era Jesus para mim. Eu me lembro que em algum momento da minha infância, eu dormia em um quarto que tinha um crucifixo com Jesus pregado bem em cima assim, da cabeceira da cama. E eu abro meu coração que eu tinha um medo daquele Jesus. Porque parecia que eu andava, ele ia me olhando, me seguindo assim, sabe assim, quando você olha para ver se o olho não está mexendo, o olho da estátua ali, e eu falava assim, esse Jesus está de olho em mim. Aí eu acordava de manhã, quem estava de zoião em mim? Jesus. Então, em algum tempo, eu olhava e aquilo era assim, esse Jesus está meio, ok. Eu me lembro que eu tinha essa imagem clara de Jesus na minha cabeça. Teve uma época da minha vida que Jesus para mim era um bebê num presépio. Chegava o final do ano, a gente pegava a caixa, o presépio era tipo de cerâmica, quebrava, você lembra? Abria, estava tudo quebrado, o anjo estava sem asa, José tinha perdido a cabeça por causa de Maria, pega o superbonde, cola o pessoal, e aí montava, pega o bebê, pegava umas palhas, colocava, as bolinhas das árvores quebravam. Você sabia que as bolinhas das árvores quebravam? Tinha que tomar cuidado. Ok, então em algum tempo, Jesus para mim era esse bebê que a gente colocava no presépio. Houve um tempo que Jesus para mim era isso daqui. Jesus era a igreja que eu ia no domingo de manhã. A minha família tinha uma tradição religiosa herdada dos nossos antepassados. E a gente ia para a igreja de manhã e quando chegava lá na minha cabeça de junior, de pré-adolescente, eu dizia, aqui então que Jesus está. Aqui é a hora de mudar o jeito que eu converso. Aqui é a hora de me posicionar diferente, aqui é a hora de pôr uma roupa de ver Deus, e aí, aqui então eu falo diferente, eu canto umas coisas diferentes, mas quando acabar esse serviço aqui, esse momento, esse culto, essa missa, eu tiro os pés daqui e aí vida normal.
essa era a ideia que eu tinha. Mas eu tenho que dizer para você que em algum momento isso mudou para mim, e isso mudou porque foi Jesus que se pôs na minha história. Eu disse isso aqui hoje de manhã. Se eu disser para você que eu estava procurando Deus, eu estaria mentindo. Eu não estava procurando Deus. Foi Deus que me procurou pela sua graça. Foi Deus, quando eu menos esperava, que atravessou a minha vida e me disse: eu tenho um propósito na sua vida. E eu estava falando um pouco sobre isso. Eu digo, eu me converti num ambiente em que nenhum adolescente provavelmente se converteria. Eu me converto na década de 90, na reunião de oração das 3:30 da tarde, na terça-feira, com as irmãs do Coque da Assembleia de Deus. Foi lá que eu... Irmã do Coque, Assembleia na década de 90, vocês não estão ligando o nome da pessoa. E aí era a paz do Senhor, umas 15 pessoas. A paz do Senhor, vamos orar. Dobrava o joelho, e eu não sei que tanto de assunto que elas tinham com Deus. 1h30. E falando, orando. Falando, meu Deus, isso aqui não vai acabar. E ora. Aí levanta, aí pega o pandeiro. Ah, meu amigo, pegou o pandeiro. Jacó segurou o anjo, e aí vai. E eu ali no meio, perdido daquilo tudo. Só que eu não sabia de uma coisa: o Senhor dos céus e da terra estava alcançando o meu coração. E quando eu me dei por mim, em algum momento meu coração tinha se aberto para o Senhor. E eu fiz uma das coisas mais poderosas que você pode fazer na sua vida. Eu comecei a ler a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Quantos aqui tem uma Bíblia? Se você não tem uma Bíblia, me procura no final, eu vou te dar uma Bíblia. Este livro pode mudar a sua história. E eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler Mateus, eu li muito Provérbios, e aí eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Meu amigo, quando você chega em João, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo que foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. Ele é a luz que vindo à terra, ilumina todo homem. Meu coração foi quebrado, e ali eu aprendi que eu não tinha que olhar para uma cruz, eu não tinha que olhar para um presépio, eu não tinha que olhar para uma construção, eu tinha que olhar para cima, para aquele que tinha vindo para me buscar. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi um dia dizer: Jesus, seja meu Senhor. Seja meu Senhor. Está aqui a minha vida. O que eu sou, o que eu tenho e o futuro que um dia eu vier a ter, seja o Senhor da minha vida. E eu posso te dizer que essa é a coisa mais importante, mais significativa que eu fiz na minha história. Porque Jesus, Ele não só nos dá uma segunda chance, Ele nos dá uma nova identidade. Eu era um perdido, mas graças a Jesus eu me tornei um servo de Deus. E eu sirvo a Deus e eu sirvo a Jesus porque Jesus é o meu Senhor. Diz o texto bíblico, Deus o exaltou, o texto que nós lemos, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É claro que Jesus é o Senhor. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Tiago 2 diz que neste nome os demônios tremem. João capítulo número 1 diz que a este nome as trevas fogem. Lucas capítulo número 8 diz que a esse nome correntes são quebradas. Atos capítulo número 3 diz que nesse nome os enfermos são curados. Romanos capítulo número 10 diz que neste nome os pecadores são salvos. Então é óbvio que Jesus é o Senhor, porque Lucas capítulo número 2 diz que Ele é o Salvador, porque Mateus capítulo número 8 diz que Ele é quem cura aqueles que estão quebrados, porque Efésios capítulo número 2 diz que Ele é a paz daqueles que estão sobrecarregados, porque João capítulo número 1 vai nos dizer que Ele é a luz viva, Ele é o pão vivo. João 1 vai nos dizer que Ele é a graça e a verdade. João 8 vai nos dizer que Ele é a luz do mundo. João 7 nos diz que Ele é a água viva. João 10 diz que Ele é o bom pastor. Isaías capítulo número 9 nos diz que Ele é o príncipe da paz. Apocalipse 5 nos diz que Ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5 ainda diz que Ele é o cordeiro que foi morto, mas Apocalipse capítulo número 1 diz que Ele é aquele que esteve morto, mas que agora ressuscitou, vive, reina, cavalga e cavalga para vencer. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Como que eu não vou chamá-lo de Senhor? Jesus curou minha lepra, como que eu não vou chamá-lo de Senhor?
Jesus curou o meu pecado, como que eu não vou chamá-lo de Senhor? Jesus alimentou a minha alma, como eu não vou chamá-lo de Senhor? Jesus abriu os meus olhos e curou a minha cegueira. Jesus curou a doença da minha alma. Jesus tirou a morte da minha alma. Jesus arrancou de mim o pecado. Jesus tirou a minha vergonha. Jesus me transportou do reino das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Jesus é o Senhor. E eu estava hoje à tarde, o que eu estava fazendo hoje à tarde? Eu acho que eu estava fazendo café. E aí eu lembrei de um hino, é o hino número 202, aumenta o tom aí, Rafa, fazendo favor, sobe aí, sol maior. Eu não sei se vocês lembram desse hino. Quem aqui gosta de hino? Dos que eu conheço, eu gosto deles. Põe o refrão aí, Delmar, para nós, fazendo favor. Esse hino se chama Ele é Meu e Teu Senhor. Nós vamos cantar o refrão dele, quem lembra? O refrão dizia assim, ó: Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Erga suas mãos, vamos cantar. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e... Fique em pé no seu lugar. Vamos cantar pela última vez essa noite. Ele é o dono, aleluia. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor.